Por onde a gente começa, hein? Vamos terminar de escrever pelo menos a primeira seção. Ó, pronto, terminei de escrever o texto, né? Coloquei a equação, não coloquei o gráfico, a gente faz o gráfico depois, e coloquei aqui essa linha que fala: para conhecer mais do assunto, consulte Atix 1900 e tal. Esse formato de citação aqui ele é um pouco diferente desse aqui da figura. Ó. Aqui a gente faz uma citação com parênteses e tudo mais, usando o comando cite, né, comum. Esse aqui é como se estivesse escrevendo um texto, e aí o comando para ele é cite online, na linha. Se você tentou fazer a equação, eu recomendo que você sempre carregue o pacote AMS Math, que aí você faz tudo que a gente aprendeu na aula de equações, e o pacote da física para usar a derivada que a gente também viu lá. Ó, o que eu não devo ter falado, tá vendo? Aqui marcou figura 1, equação 1, e se eu clicar no número 1, eu não consigo ir para a equação 1. Ou seja, eu não consigo fazer um link interno no documento onde eu clico nessas coisas e vou para a referência. Para fazer isso, né, eu vou ter que usar um pacote chamado use package hyperref, beleza? E depois eu vou carregar ele, passo por cima dos números aqui e eles vão me levar, inclusive, para a referência. Se eu clicar em cima aqui, vai me levar lá para a referência. Uma coisa muito importante: se você estiver usando o pacote de referência para ABNT e quiser fazer esse tipo de coisa, você tem que colocar o comando hyperref antes do comando da referência. Eu perdi muitos dias descobrindo isso, mas está escrito na documentação, é que eu não li. Vamos fazer o cabeçalho. O cabeçalho, se você lembra, ele não envolve esse formato de make title. Eu não usei o make title para fazer esse cabeçalho. Então eu posso vir aqui no código e tirar o make title. E já vou me acostumar a fazer o seguinte: para não carregar o código, eu vou criar um novo arquivo chamado cabeçalho. Vou mandar incluir input, né, o meu cabeçalho, e vou editar essa parte do código, que é muito mais limpa. E como é que eu vou fazer esse cabeçalho? Eu vou fazer uma tabela para esse cabeçalho, mas não uma tabela que tem título e número, é só uma tabulação de informações. Né? E aí eu vou usar o ambiente begin tabular. Por padrão, o tabular me oferece duas colunas centralizadas com duas linhas e uma divisão no meio. Não quero isso, não, eu quero, na verdade, 3 colunas e 3 linhas. Então eu vou colocar mais um C aqui, caso ela seja centralizada. Aí ficaria mais ou menos assim. Né? 3 linhas e 3 colunas, ou seja, 2 Ezinhos no meio. No meio eu vou colocar em negrito, aula 4, bibliografia. Coloco aqui PET, física médica, física das radiações. Aí vem essas imagens aqui. Isso é uma coisa nova. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mesclar essas 3 linhas e colocar a imagem como a gente faz no Excel. A gente junta as 3 linhas, fala que ela é uma só e aí bota a imagem nela. Para fazer essa mesclagem de linhas, eu venho no meu documento principal e carrego um pacote chamado use package multi-row, multilinhas. Venho aqui no meu cabeçalho, eu venho aqui nessa primeira linha da primeira coluna, que seria mais ou menos essa região aqui, escrevo barra multi-row, usa essa sintaxe aqui, que eu vou, para ficar mais fácil de entender, eu vou só pegar ela emprestada e escrever ela aqui embaixo. Ó. Nessa sintaxe eu vou colocar aqui quantas linhas eu vou mesclar, que são 3 linhas, né? Já que a minha tabela tem 3 linhas, poderia mesclar as duas, essa e a de baixo. E aqui, o que eu vou colocar nela? Se eu botar uma letra D, vai aparecer uma letra D aqui, mas não, eu vou colocar um include graphics, beleza? E aqui eu vou pôr a minha imagem da UF, tem que carregar no documento. Então eu venho aqui para minha pasta imagens, vou fazer o upload, procura aí uma imagem que você quer colocar. Assim, lá, logicamente, você tem que procurar uma imagem que tenha proporções e dimensões adequadas. Eu procurei a mais quadrada possível. Pronto, ó, já carreguei as duas. Ó, essa daqui é a da UFO, tá vendo que ela é bem pequenininha. E essa daqui é a do Infis. A do Infis tem um excesso de espaço branco. Não é muito recomendado que isso aconteça, não. Porque aí você tem que, por exemplo, deixar esse espaço aqui, por causa que a imagem tem esse espaço, né? Se fosse como a da UFO, cortadinha bem na beirada, eu poderia regular melhor essa distância da borda. Mas enfim, vamos voltar para o cabeçalho aqui, né? Qual que é o nome do meu arquivo? Dessa vez é imagens, do lado esquerdo eu vou colocar o da UFO,
Beleza? E o tamanho dela, eu já testei, vou definir pela altura, 2 centímetros. Então, todo esse comando aqui vai nesse lugar que é referente a essa região da tabela. Tem que ter muita atenção. Aí você cola. Quando você colar, vai ficar bagunçado. Fica meio ruim de visualizar. Então, perceba que eu vou fazer a mesma coisa lá no outro lado, que é aqui. Depois do aula 4, vou pegar essa coluna inteira para mim. Pronto, ficou melhor de ver, eu acho. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa região aqui. Eu vou colocar aquele comando para ter uma imagem aqui e uma imagem aqui. No caso, a segunda imagem é a mesma coisa da primeira, só que na verdade eu testei aqui. Eu vou definir pela largura como 15% da largura do texto. Ficou diferente porque as imagens têm tamanhos diferentes. Falou? E o nome da imagem dessa vez vai ser logo infis, que é a que está aí. Comando dessa imagem, recorta, vem aqui, que é o do infis, e esse aqui vem aqui, que é da UFO. Bom, então agora eu vou colocar, vamos ver como é que fica. Ó, não ficou legal, porque quando você define o alinhamento das colunas com essas letras R, L e C, direita, esquerda e centro, ele faz a largura da coluna ficar exatamente na largura necessária. Ele bota a mínima largura possível. Então, a primeira coluna teve a largura da imagem, a terceira coluna também, a segunda coluna teve a largura do texto, e eu não quero isso, eu quero que, na verdade, preencha muito, que, por exemplo, essa coluna do meio seja bastante larga. Para isso, eu vou substituir essas letras por isso daqui, ó, P com colchete. Nos 3 casos, então, cada coluna não mais é definida pelo alinhamento centralizado esquerda e direita, e sim com o P colchete, onde aqui eu coloco a largura dessas colunas. E aí, a primeira vai com 0,25 largura do texto, a do meio com 40% da largura do texto, e a da direita com 25% da largura do texto. Deu uma melhoradinha. Para ficar igual aqui, a gente vai mudar as margens. Então, eu vou usar o meu pacote Geometry, e nas opções eu vou colocar margem tudo igual de 1,5 centímetros. Recompilando. Quando eu recompilar, deu mais ou menos uma melhorada, só que não está igual porque o meu cabeçalho não está alinhado no centro. Eu não mandei centralizar essa tabulação. Se fosse um Begin Table, ia centralizar automaticamente. Mas como não é table, é tabular, eu tenho que fazer um Begin Center. Pronto. Agora vai dar uma melhorada. Está um pouco mais próximo. Quais são as diferenças agora? O meio não está alinhado, não está centralizado. A coluna do meio. Ela está alinhada aqui porque o comando P ele indica uma coluna com a largura que você define, porém justificado. Então as coisas começam alinhadas à esquerda. E o mesmo vale para essa imagem do infis, que não está alinhada à direita da célula, que deveria ser por aqui. Como que eu resolvo isso? Vou usar um pacote chamado Array, e com esse pacote eu posso, do lado dessa definição de alinhamento, colocar esse caractere aqui, ó, pegar emprestado aqui embaixo, centering. No caso da coluna do meio, eu escrevo isso logo antes do alinhamento dessa coluna do meio, que é esse comando aqui. E no caso do alinhamento dessa coluna aqui, que é a do infis, né, a coluna da direita, eu não boto centering, eu boto ragged left. No caso do infis não é antes, não, é depois. Depois, e esse trem aqui troca de sinal. E para continuar igual, o que eu fiz? Eu coloquei aqui nas opções da classe 12pt, A4 paper, aquela coisa toda. E melhorei o espaçamento entre linhas com use package, set space, one half spacing, que é tudo que a gente viu na última aula. Então ficou perfeito. Tal qual o documento aqui. Eu gastei um tempo procurando um erro, que sabe o que era? Escrevi centering errado. Beleza, viu? Pra ficar, já tá bonito, né? Pra ficar igual, você bota as duas linhas aqui. E essas duas linhas nós já vimos como é que coloca, né? Você vem aqui no cabeçalho, coloca rule. Primeiro argumento, tamanho da linha, vamos colocar a largura do texto. Segundo argumento, grossura, sei lá, 1,5. E aí você faz ela em cima e aqui embaixo. Se tiver dado parágrafo, no ident, para deixar junto da margem. Compilá-lo aí, gêmeos.